Mas no dia de Pentecostes, quantos estavam lá? Quase 120. Ou seja, meu amado, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus é Deus, alguns apenas ouviram, os demais beneficiados não deram caso à palavra de Jesus. Ou seja, a universalidade desta promessa ainda vigente, e assim até o arrebatamento, só é propiciada àquele que crê. Aleluia! Aleluia! Eu vou repetir: a universalidade desta promessa para toda a carne é para todo aquele que crê. Glória a Jesus! E os movimentos de avivamento desde o dia de Pentecostes, que foram cíclicos, como ainda hoje o são. Estudando a história eclesiástica, os que assim o fazem sabem muito bem que os movimentos de avivamento com derramamento do Espírito Santo ainda sobre todos, e que levantaram pregadores poderosos. O Messias da Paz deste mês, pastor Marco, traz uma página falando sobre o século passado, os homens que Deus levantou neste mundo como imponências do poder de Deus operando, e cita nome de alguns, não de todos. Por quê? Porque os movimentos avivalistas são cíclicos, são sobe e desce na ondulação das suas realidades, mas há sempre remanescente, aleluia, daqueles que crendo permanecem fiéis. A promessa é para hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos nosso Senhor chamar. Atos 2, versículo 39. Meus amados, há os que conceituam a promessa, a desprezando, parcelando, mas nós é o total da promessa. aleluia. Irmãos, não posso atestar a salvação de ninguém, mas posso admitir que sejam irmãos em Cristo todos que confessam que Jesus é o Salvador, baseado no derramamento do seu sangue, arrependimento dos pecados e a obra da conversão. Então admitimos ser nossos irmãos em Cristo. Não critico e não tenho essa autoridade bíblica para criticar quais sejam suas denominações. Lembro-me nesse aspecto, meu pastor, quando Jesus no seu ministério, vale apenas a observação para me instruir, chegaram alguns e disseram: Senhor, tem um pessoal aí pregando que tu curas, estão orando, e disse: deixa-os, que não é contra mim, é por mim. Bendito seja Deus. Então, com base nesta premissa, quem sou eu para criticar alguma denominação que prega que Jesus salva? Mas a diferença entre algumas, Deus nos dá essa maravilhosa graça, é que Daniel Berg e Gunnar chegaram a Belém do Pará, e já se vão mais de 100 anos, e falando com dificuldade, crendo na promessa, tendo sido eles experimentados na promessa e chamados por Deus para trazer a promessa ao Brasil, aleluia, diziam exatamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que derramou o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes e continua derramado para todo aquele que crê. Aleluia. E hoje falamos línguas estranhas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os secessionistas
pregam e alguns, infelizmente, irmãos, até nos criticam, embora se dizendo irmãos. Verdade. Secessionistas são aqueles que apregou com as suas doutrinas a respeito, Atos 2, que o livro de Atos é apenas um termo histórico da igreja primitiva. E mais ainda, situando a vida do apóstolo Paulo na extensão do trabalho. Cessou com os apóstolos o falar línguas estranhas. Cessaram com os apóstolos os dons espirituais. Cessaram com eles os milagres acontecidos. Estes são os secessionistas. E nós, inteligentes que somos, entendemos bem quem os são e não nos importa criticá-los, apenas entender que estão equivocados, se propositadamente ou por ignorância, como disse Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 12, primeiro versículo, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Alguns ignoram por convicção do que pregam e dizem que aprenderam. Outros ignoram porque, congregados com os tais, ouvem o que ensinam e assim se comportam. Mas que Deus tenha misericórdia de todos. O que nos vale é que nós, Assembleia de Deus, cremos que ainda hoje a promessa é viável. Basta crer e buscar, e falamos línguas estranhas conforme o Espírito Santo nos concede falar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas há também um grupo dos carismáticos. Pastor Valdo, não me exibindo, mas eu estive, me permitam, lá em San Diego, na Califórnia, participando de um curso de dimensão teológica, especialmente na área de evangelismo. E naquele curso, alguns professores, entre os quais eu vou citar o nome, já falecido, Walter Martin. Procurei Walter Martin. Uma profundidade teológica. Uma aula, quando ele nos dava aula, de grande informação. Mas tinha um detalhe. Na ocasião, na década de 80, quando os movimentos chamados carismáticos ou da renovação, especialmente uma denominação bem tradicional, foi bem atingida. Ele era um dos fundamentalistas da teologia da denominação, que começou na Califórnia, esse movimento dessas denominações que chamamos carismáticos ou renovação. Walter Martin eram dois. Eu tenho um livro de sua autoria, a minha reserva pessoal. Walter Martin, entre outros por eles instruídos, do movimento carismático, ensinavam que o batismo com o Espírito Santo não é só falar línguas como a evidência inicial. São os dons, são os serviços, são as dedicações, porque estão cheios do Espírito Santo. E por aí as suas informações. Então vejam bem, ainda hoje elas existem. Vou contar uma historinha do saudoso pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos. Os que o conheceram sabem quem estou falando. Pastor Alcibiades, das gerações primeiras da nossa Igreja de Deus, foi um líder que começou pastor em São Luís do Maranhão, depois para Belém do Pará, deixando o pastor Estevão Ângelo no seu lugar em São Luís. Do Pará veio para o Rio de Janeiro, deixou o pastor, já falecido, o pastor lá em Belém do Pará, pastor, e fugiu o nome. Firmino Gouveia, lá em Belém do Pará. E no Rio de Janeiro foi pastor por um tempo em São Cristóvão, foi para a Casa Aplicadora como diretor de educação. Tinha uma história.
Depois voltou para Manaus, onde foi pastor e foi presidente da Convenção Geral. Ouça de quem estou falando. Naquele tempo, década de 70, começou um movimento carismático chamado Renovação. Não vou citar o nome da denominação, grande no Brasil, em termos históricos. Na cidade do Rio de Janeiro, na Penha, bairro da Penha, uma das igrejas da denominação foi atingida com esse movimento carismático da renovação. Atingido lá e aqui, porque nós cremos diferente. Façam a sua igreja. E ali no Rio de Janeiro começou a igreja, quase que eu falo da denominação, da renovação. Entenderam a minha historinha? Entenderam? A sabedoria daquele homem de Deus não deixou aqueles irmãos se confundirem lá e cá, e nos privou, a sabedoria de Deus, de ter alguma dificuldade doutrinária naquilo que nós aprendemos. Ele nos explicou. Quanta sabedoria! Quanta sabedoria! Mas há uma outra situação a respeito do derramamento do Espírito Santo. Os neopentecostais. Está na lição de hoje o desenvolvimento que eu estou fazendo, meu querido superintendente. Se eu estiver errado, sinalizo que eu paro aqui. Estou debaixo da vossa orientação. Os neopentecostais importam milagres e a prosperidade trocando dinheiro por bênção de Deus. E vale tudo. Salvação é um detalhe. Batismo com o Espírito Santo, talvez em qualquer das situações que assim creem. Mas o que vale são os milagres. E o que vale são as promessas da prosperidade baseadas em Abraão e na velha aliança. Essa que é a verdade. E muitos são hoje os frustrados, que já não sabem mais para qual igreja seguir, e tanta decepção daqueles que acreditavam que daria R$10 para ganhar 1.000, como se jogasse na loteria celestial. Graças a Deus, nós cremos que Jesus nos prospera, sendo fiéis a Ele e a sua palavra, como explicou o profeta Malaquias nos nossos dízimos e ofertas de coração, mas não para entregar R$10 para ganhar 1.000, entregar 1.000 para ganhar 1 milhão, mas para servir ao Senhor com alegria, com os nossos dízimos e ofertas, na nossa alegria de servi-lo nas nossas congregações. Deus sabe como prosperar. Aleluia. Vou contar uma historinha contraditando essas teorias do neopentecostalismo, entre outras.